Olá, irmãos. Que a paz de Deus esteja conosco. A doutrina espírita, além de ser muito esclarecedora, é profundamente consoladora. Nesse tempo em que vivemos, de isolamento social decorrente da pandemia instalada em todo o planeta, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Qual a relação desta fala com a doutrina espírita? Em 1857, Kardec edita e publica a primeira obra de toda a codificação, o Livro dos Espíritos. É uma obra basilar, fundamental. Dela se extraem os demais livros da codificação espírita, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Pois bem, o Livro dos Espíritos, na sua introdução, apresenta os princípios fundamentais da doutrina espírita, a saber, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade entre os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a moral cristã extraída do Evangelho de Jesus. Pois bem, a pluralidade dos mundos habitados, segundo o Livro dos Espíritos, há várias categorias de mundos, de uma maneira muito simplificada e resumida. 5 modelos fundamentais de mundo. O primeiro, mundos primitivos, são aqueles destinados às primeiras encarnações. Como espíritos, nós somos a individualização do princípio inteligente, obra e criação de Deus. A nossa primeira encarnação, então, tem lugar nesses mundos primitivos, que não é hoje a situação do planeta Terra. A doutrina nos ensina que o planeta é um mundo de expiação e provas, entrando no período de transição para um mundo de regeneração. O que distingue esses dois tipos de mundo, basicamente, é a qualidade dos espíritos que os habitam. No mundo de expiação e provas, como é a Terra, o mal ainda predomina sobre o bem. Nós vemos e ouvimos isso todos os dias. À medida em que avançamos na transição planetária rumo ao mundo de regeneração, ao ponto em que o mal e o bem se equilibram, são semelhantes. Numa quarta categoria estão os mundos ditosos, mundos felizes. Nesses, o bem sobrepuja o mal. E, finalmente, a quinta categoria de mundos, que nos informa o Livro dos Espíritos, é composta por mundos celestes ou divinos. Esses mundos são destinados à vida dos espíritos que atingiram já a sua perfeição, corresponde aos espíritos da primeira ordem. Isso se encontra descrito na questão 113 do Livro dos Espíritos. A escala começa na questão 100, vai até a 113. Pois bem, se nós olharmos o Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, encontramos a seguinte mensagem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse,
eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Essa passagem é transcrita no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que tem por título Há muitas moradas na casa do meu Pai. E no início eu dizia, não se turbe o nosso coração. Hoje vivemos um período de incerteza, gerado de maneira positiva por um vírus que se alastrou rapidamente entre os povos e hoje, num regime de solidariedade de padecimentos, todos enfrentam dificuldades em decorrência dele, seja pelo afastamento social que se nos foi imposto, seja a possibilidade de adoecermos e desencarnarmos em função desse vírus, da pandemia, seja a situação de perigo das estruturas econômicas, da geração de empregos, todo o molde em que a sociedade hoje se pauta, a distribuição de riquezas, a geração de recursos. Pois bem, o nosso pensamento de intranquilidade, ele altera a psicosfera da Terra como um todo. O pensamento do homem equipara-se a um aparelho gerador de ondas de rádio. Por afinidade de onda, de frequência vibratória, nós nos comunicamos e comunicamos nossos temores àqueles que nos cercam, em última análise, a todos que habitam esse planeta. A ciência tem demonstrado, mais recentemente, o valor, a importância da fé, do senso de propósito e do pensamento positivo também sobre o sistema imunológico. O nosso corpo físico, plasmado pelo perispírito, que é plasmada pela mente do espírito, produz a todo tempo pensamentos. O nosso pensamento é contínuo, ele é um dínamo. Alia-se ao pensamento a nossa vontade em realizar coisas, em conquistar metas, atingir os alvos que estabelecemos para nós. Então, em função de toda a situação que vivemos hoje, muitos de nós têm se entregado a pensamentos de preocupação com o desencarne iminente. É um fato real. Muitas pessoas têm falecido em função da doença. Porém, todos nós vamos desencarnar. Isso é fato. É um fato conhecido. Mais cedo ou mais tarde, em função de uma doença ou de um acidente, ou mesmo por esgotamento do que nós chamamos de fluido vital. O corpo físico entra num processo gradual, porém irrefreável, de degenerescência. Dizem que nós envelhecemos a partir do nosso nascimento. Enfim, seja qual for a duração do fluido vital que se nos habita, enquanto aqui encarnados nos cumpre executar o melhor ao nosso alcance. Há uma frase do pensador chinês Sun Tzu, autor de Arte da Guerra, que é bastante emblemática nesse momento. Ele diz: observe os seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Observem
Observe suas palavras. Elas se transformam em suas ações. Observe suas ações. Elas criam hábitos. Observe seus atos. Eles moldam o seu caráter. Observe o seu caráter. Ele forja o seu destino. Para nós outros, espíritas, a palavra destino, predestinação, não pode ser encarada como algo taxativo. Mas o grande acerto de Sun Tzu, ao elaborar essa fala, é que a origem de tudo, do modo como vivemos, a impressão que deixamos nos outros, o conjunto dos nossos gestos, do nosso discurso, das nossas palavras, tudo tem origem no pensamento. Ao pensamento se alia a nossa vontade. É por afinidade de pensamento que os espíritos são por nós atraídos. Falo aqui de encarnados e desencarnados. Procuramos uma zona de conforto, procuramos nossos pares, aqueles que pensam como nós, porque os que pensam como nós, em alguma medida, agem como nós, têm hábitos semelhantes. Cria-se, então, um tipo de sociedade por similitude de pensamento. Mas o pensamento não é proprietário do espírito, é a mente do espírito que cria os pensamentos. O nosso pensamento é contínuo, ao contrário dos animais que têm fragmentos de pensamento. E o nosso pensamento é contínuo e precisa, deve, necessita ser disciplinado. Logo, nos momentos em que o desânimo se nos acerca, nos momentos em que a tristeza quer deixar de ser temporária e quer habitar os nossos espaços internos, no momento em que, por destemperança, por falta de disciplina, nós apresentamos um gênio irascível, de difícil convivência, lá está o pensamento indisciplinado, na raiz da maior parte dos nossos problemas. Para o espírita, todo sofrimento é fruto de escolha. O sofrimento que enfrentamos hoje é fruto de nossas escolhas infelizes, no presente ou no passado, nesta reencarnação ou nas reencarnações anteriores. Se dificuldades há hoje, é porque precisamos passar por elas. O fato é que não se pode divorciar esse espírito da consequência dos seus pensamentos. Até porque a parte mais forte na frase de Sun Tzu é que as nossas ações, fruto do pensamento, das palavras, elas criam hábitos. Nós nos habituamos a ser tristes, nós nos habituamos a ser pessimistas, nós nos habituamos a ser agressivos quando não disciplinamos o nosso pensamento. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, nos dá um conselho. Diz que para disciplinar o nosso pensamento, para fazer evoluir o nosso espírito, para nos conhecermos melhor, toda noite nós devemos fazer um breve exame de consciência sobre como foi o dia. Eu fui hoje o melhor que eu poderia ter sido? Se a resposta for sim, muito bem, vou continuar assim. Se a resposta for não, vou corrigir. Vou mudar de rota. O livro Céu e Inferno
a quarta obra da codificação de Kardec, diz que o futuro está aberto a todas as criaturas. Ninguém está predestinado ao sofrimento. Ao contrário, se há uma predestinação, ela significa angelitude, perfectibilidade. E essa meta todos alcançaremos, com maior ou menor velocidade. O que ocorre é que alguns irmãos, no curso das reencarnações, repetem muitas vezes os mesmos erros. Não conseguem ultrapassar as provas que são necessárias à sua evolução. Não conseguem se arrepender de pensamentos, palavras e ações que causaram prejuízos, principalmente aos outros. E se não conseguem se arrepender, também não percebem a necessidade de expiar, de passar também por essas dificuldades, para, enfrentando a consequência do erro, terem conhecimento real, vivido, do caminho certo a ser tomado. Só que o Livro dos Espíritos diz que 3 coisas são necessárias para nós superarmos o erro, o equívoco: o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, além de me arrepender e de passar por um mal equivalente àquele que eu causei, eu preciso reparar o mal que eu mesmo gerei. E esses irmãos, então, após repetidos erros e muitas chances de corrigir os equívocos, esse é um dos motivos da reencarnação. Não é só para a nossa evolução, e também é para a correção daquilo que não foi bem vivido, do amor que não foi bem sentido. Após, então, muitas tentativas, como se fosse um aluno repetente, indisciplinado de certo colégio, a direção do colégio, no caso concreto, a direção do orbe, a espiritualidade superior, convida esse espírito a continuar sua jornada num mundo mais primitivo que a Terra, por exemplo. Pode ser um outro mundo de expiação e provas, porém não tão desenvolvido quanto hoje está nosso planeta. E o Livro dos Espíritos informa que, por vezes, esse afastamento da sua parentela espiritual, então esse aluno, esse espírito que é um aluno repetente, indisciplinado, que continua causando mal aos seus pares, que os impede igualmente de evoluir, colocado no mundo mais primitivo, ali terá a possibilidade de se desenvolver no aspecto moral. E ali o conhecimento que já havia adquirido neste orbe será muito bem aproveitado. Será a sua chance de crescer, porém distanciado da sua parentela espiritual. As nossas famílias de encarnados, quando tem muitos membros, conta aí uma dezena, uma centena de pessoas. A obra de Chico Xavier nos diz que a parentela espiritual chega a ter um número muito grande, 3, 4, 5 mil espíritos. Pessoas que nos são, na maior parte das vezes, simpáticas, pessoas das quais nós nos aproximamos justamente pela semelhança de pensamento, por afinidade vibratória. E esse espírito aluno rebelde se verá longe da sua parentela espiritual. Será convidado a começar tudo de novo. Há também, nesse tempo, não em função da pandemia, mas em função de toda a obra que se produz, dando muita ênfase ao caráter apocalíptico
dos tempos que vivemos. Tenho muito temor de uma guerra nuclear, de cataclismos de toda ordem, de um cometa, um asteroide vir a se chocar com a Terra, dar cabo à condição de vida no planeta. E o que acontecerá? Nada além do que já nos aconteceu tantas vezes. Jesus mesmo nos informa que Ele vai preparar outro ambiente, outra morada, vale dizer, outro planeta, e nos convidará a estarmos novamente com Ele. Nós aprendemos, é o segundo princípio da doutrina espírita, que a nossa alma é imortal. Nós dizemos espírito quando desencarnado, alma é o espírito encarnado. Nós somos imortais enquanto espíritos. O nosso corpo físico fenece, né? Ele entra em degenerescência por uma lei da matéria, de desgaste dos tecidos e dos órgãos, e em determinado momento ele vai entrar em colapso, se for assim, de causas naturais, se não for acidental. De sorte que, mais ou menos longevo, a finitude corporal ela é esperada e poucos de nós se preparam para ela. A gente muitas vezes não gosta de tratar desse assunto, contemplar a própria morte. Eu particularmente digo aos meus amigos, olha, eu sou espírita, eu não temo a morte, mas eu não tenho pressa de chegar lá. Eu quero, assim como muitos do nosso grupo, da nossa família, da nossa parentela social, biológica, espiritual, muitas pessoas querem aproveitar ao máximo a sua encarnação. Esse aproveitar ao máximo não quer dizer dar-se a toda sorte de abuso. Não quer dizer ser hedonista e pensar somente no próprio benefício, no próprio prazer. Viver ao máximo significa aproveitar ao máximo todas as oportunidades de crescimento. Como esse crescimento se apresenta? Ora, Deus interfere na nossa vida através das circunstâncias e das pessoas. Então nós podemos, por exemplo, ensejar circunstâncias de crescimento próprio e dos outros, através do estudo, por exemplo, através do cuidado com o nosso vocabulário, já que muitas vezes o pensamento não está suficientemente domado, nós podemos cuidar do nosso vocabulário, prestar atenção nas nossas ações e, por que não dizer, prestar atenção nas nossas omissões, porque também responderemos, além do mal praticado, por todo o bem que deixamos de fazer, quando fora possível realizá-lo. Disciplinar as nossas relações sociais, familiares, não dar vazão à cólera com tanta facilidade como muitas vezes acontece, ser mais serenos, mais confiantes na providência divina, mais confiantes no amor de Deus, que nunca nos desampara. E assim possamos nós crescer em conhecimento e em moralidade. O Espírito da Verdade nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então nós não podemos, a despeito da idade, da condição, deixar de aproveitar as oportunidades de crescimento representadas pelo estudo, o estudo da doutrina espírita, pelo estudo em geral. Todo conhecimento fica armazenado na mente espiritual e, eventualmente, o espírito faz uso desse armazenamento de ideias, de expertise. E assim encerro a minha fala de hoje,
desejando que todos tenhamos serenidade por esses dias, que não se turbe o nosso coração, que Deus nos proteja.